Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao Redação. Grêmio 2, Vitória 0. Vitória superado pelo Grêmio na sexta rodada. Vitória que se abdicou de atacar. Vitória que veio mais descansado, jogou antes na rodada. Até o treinador do Grêmio acabou reclamando. O Grêmio tinha 8 pontos, Vitória com 7, um confronto direto. E o Vitória acabou se abdicando de atacar e foi superado por 2-0. Vamos falar da tabela de classificação sobre a posição do Leão. E também vamos trazer a coletiva do técnico Jair Ventura, que já adiantou, não vai pedir reforços, está satisfeito com o que tem. Você concorda com o treinador? Comenta aí, deixa a sua opinião, tá legal? Vamos lá. Vamos lá, tabela de classificação ao final da sétima rodada. Lembrando que o Vitória tem um jogo a menos, né? Começou com o Palmeiras 2, Botafogo 1, Bahia 2, Red Bull Bragantino 0, Atlético Paranaense 2-1 no Cruzeiro, Mirassol, próximo adversário do Vitória, perdeu em casa para o Coritiba, o Atlético Mineiro bateu o Cruzeiro, o São Paulo por 1-0, Vasco 3, Fluminense 2, Santos perdeu para o Internacional em casa, a queda do Vojvoda e a nossa partida aqui, o Grêmio 2, Vitória 0. Flamengo 3, Remo 0. Chapecoense não saiu do 0 com o Corinthians ao final aí da rodada, o jogo das 21h30. Com o resultado, Vitória está na 13ª colocação com 7 pontos em 6 partidas, uma partida menos. O Grêmio chegou aos 11 pontos e já tem 7 jogos. Então o Vitória perdeu uma oportunidade num confronto direto de não deixar o Grêmio avançar, né? E o Grêmio subiu para a 7ª colocação. O Z4 continua com o Internacional, Botafogo, Cruzeiro e agora o Remo aparece na lanterna do campeonato. Vamos trazer aqui agora, pessoal, para vocês a coletiva do técnico Jair Ventura, onde ele fala sobre essa partida e também já adianta que não vai pedir reforços, fala sobre a força de jogar em casa e também sobre a necessidade de quanto antes vencer fora. Mas para isso tem que mudar a postura, concordam? Vamos ouvir o que o técnico Jair Ventura falou. Vamos lá. Boa noite, professor. Eu gostaria que o senhor falasse o que foi que deu errado hoje dentro de campo para o Vitória sair daqui derrotado pelo Grêmio. Boa noite. Primeiramente, desejar melhoras aí ao Marlon, uma pronta recuperação, uma lesão grave. Todos nós, companheiros de profissão, né, ficamos ali incrédulos com o que aconteceu, uma cena muito feia. O atleta se privar de fazer o que mais ama, né, que é jogar futebol com uma lesão, que ele tenha uma pronta recuperação, que a família possa estar junto com ele e que ele possa estar voltando o quanto antes fazer o que ele ama, que é jogar o futebol. Sobre o jogo, nós começamos o jogo com alguma dificuldade de encaixe de marcação. Era para a gente fazer alguns ajustes de uma marcação mais alta. O Grêmio teve um pouco mais de volume no primeiro tempo, mas mesmo assim sem nenhuma grande chance de gol, né? O gol foi numa falta lateral, num rebote de falta lateral, uma desatenção nossa, acabamos sofrendo gol. No segundo tempo a gente volta melhor, a gente faz alguns ajustes no intervalo, voltamos melhor, por isso a manutenção da equipe. E a gente tem a chance clara com o Martínez, dentro da pequena área, né? E no tiro de meta do Martínez, o Everton bate a bola rápida, forte, nas nossas costas a gente toma o gol, né? Mas antes disso também teve a chance clara com o Kaká, que ele cabeceia, rente à trave também. E aí a gente teve a lesão, deu uma esfriada no jogo, né? Foi, todo mundo sentiu, os dois lados sentiram a lesão do Marlon, deu uma esfriada e a gente foi fazendo algumas mudanças, buscando alternativas dentro do jogo para que a gente buscasse pelo menos o empate, um gol para depois buscar o empate e a vitória. Mas o Grêmio marcou bem, a gente não estava num dia muito inspirado também no terço final, né? E acabamos aí saindo com uma derrota hoje. Agora vocês jogam Agora vocês jogam no domingo contra o Mirassol, vai ter uma data FIFA, mas para vocês isso não vai existir porque tem Copa do Nordeste. Como lidar com tudo isso, como ajustar a equipe com um calendário apertado e que vocês não vão ter nem tempo de pausa? Agora a gente não tem, assim como o Luiz Castro, né, falou da situação do calendário antes do jogo, que ele ia ter um pouco tempo de recuperação, mas eu estou no Brasil há 10 anos, eu sou sabedor que o calendário é esse, e a gente tem que se virar com o pouco tempo que nós temos. Descansar, recuperação, já estão fazendo recovery dentro do vestiário. O Fábio fez
fez a melhor logística possível, a gente conseguiu vir no voo fretado para minimizar esse cansaço, melhorar a nossa recuperação e domingo a gente já vai estar dentro de campo de novo. Então agora é recuperar esses atletas para que a gente possa voltar para casa, fazer um grande jogo. A gente estava desacostumado, né, à derrota, já eram 2 jogos sem perder, mas essa derrota tem que servir para que a gente valorize ainda mais o quanto é importante ficar sem perder e que a gente sinta a dor da derrota para que ela não venha se repetir, né, que possa se repetir mais vezes as vitórias do que uma derrota. Mas esse foi o meu resumo do gol. O primeiro gol totalmente evitável, o segundo gol também. A gente teve a nossa chance, na chance deles eles acabaram sendo efetivos. Apesar deles terem mais volume, a gente ainda acabou com um pouco mais de posse de bola, mas o Arcanjo não fez nenhuma grande defesa. Teve uma defesa no segundo tempo, já no final, numa falta lateral, que ele fez uma defesa. Fora isso, eles não tiveram uma chance clara, né? E ficou definido assim. A gente foi lá, o Martínez, a gente não consegue fazer o gol, e no mesmo lance que a gente tem a chance, a gente toma o gol e praticamente definiu o resultado. Professor, boa noite. Leonardo Santiago, canto rubro-negro. Minha dúvida, como você já falou, realmente no primeiro tempo a gente só teve, acho que a finalização de Mateuzinho, já que a de Eric, se não me engano, ele acabou dando impedimento. E no segundo tempo a gente tem a chance com o Kaká de cabeça e também com o Martínez. Depois disso, o jogo de fato esfriou, e um questionamento que a gente fez na transmissão do canto, a gente viu alguns outros também fazendo, é com relação ao timing das mudanças. Queria entender a sua leitura, já que você chama aos 22, se eu não me engano, e aí só consegue fazer aos 30 por conta da paralisação e tudo. E por que também entender um pouco a gestão de minutos dos volantes. Hoje, Baralhas e Martínez completaram 7 jogos, fazendo 90 minutos seguidos, na minha visão, já bastante desgastados. Queria entender também essa gestão de minutos e a questão da mudança. Você considera que poderia ter feito antes, você não concorda que demorou? Queria ouvir um pouco de você também. Olha, sobre as mudanças, eu, assim como você falou, eu achei a gente bem no segundo tempo. Se eu estava achando o time bem, eu não achava que tinha que mudar naquele momento. E eu fiz uma mudança no momento que eu entendi, né? Só que quando você perde o jogo, a gente sempre demora. É clichê, né? A gente sempre demora a mexer quando perde. Sobre os 2 volantes, são 2 cavalos, 2 vacas premiadas. Estava inteiro na partida. A gente recua o Baralhas ali praticamente para fazer um zagueiro barra lateral para a gente liberar mais o Eric como um ala. E a gente foi fazendo as mudanças no momento que eu entendi. Mas eu perdi o jogo, concordo que eu demorei a mexer, porque eu perdi e não tem jeito. Então, na próxima eu tento mexer mais rápido para a gente ver se eu consigo ganhar o jogo. Rafael Burgos, do Visão Colossal. Jair, o Vitória começa o jogo marcando em bloco baixo diante de um adversário que teve 2 dias a menos de preparação. Gostaria de entender essa estratégia, pois você abre mão de exercer a vantagem física e, em consequência, permite ao adversário jogar do modo confortável desde o começo. Não teve estratégia, em nenhum momento a gente pediu para marcar baixo. Os adversários, é outra coisa agora que toda derrota vai ser por causa do bloco baixo. Mas em nenhum momento a gente pediu para marcar baixo. A gente não marcou baixo. O Grêmio veio para cima, jogando em casa. Dificuldade de vencer aqui, a gente já sabe, são 10 anos que a gente tem dificuldade de vencer aqui. O Grêmio que veio para cima, a gente não falou, vamos marcar baixo, vamos esperar, não teve nada disso. A gente não conseguiu impor o nosso ritmo de marcar alto, de conseguir pressionar. Mas volto a repetir, mesmo a gente não conseguindo pressionar tantos eles, o gol foi totalmente numa situação de bola parada, num bate-rebate, né, que eles conseguiram o gol. Vejo eles com mais volume, mas não tiveram tantas chances criadas, mas é isso também. Eduardo Serra, do Rubro Negro TV. Jair, sabíamos que o Grêmio explora muitas jogadas de linha de fundo e cruzamentos. Mesmo assim, os 2 gols nasceram de falhas de posicionamento defensivo nesse setor. O que foi treinado para conter esses avanços e por que, na prática, o time apareceu tão desprotegido nas laterais? Olha, o primeiro gol foi de rebote de escanteio, não tem nada a ver com lateral. E o segundo gol foi de tiro de meta, uma bola longa, também não teve cruzamento. A gente treinou para neutralizar o Vinícius, que é um exímio cabeceador. Ele teve uma cabeçada só de fora da área. Eu acho que o encaixe de área que era cobrado, que era uma situação que nós queríamos melhorar, melhoramos nesse gol. Então os 2 gols não teve parcela nenhuma de dobra de lado, um rebate de lateral e uma bola longa num tiro de meta, a gente demorou a encaixar. Não foi de cruzamento. A culpa hoje, a gente sofreu o gol do Bahia de cruzamento, a gente sofreu o gol do Atlético, quase sofremos o gol com o Renier de cabeça, encaixe de área que não foi legal. Hoje a gente corrigiu e sofremos o gol de maneira diferente, mas essa leitura aí dos gols
Perdemos o jogo 2-0, 2 gols, mas nenhum foi por causa das dobras e encaixe de área, né? Essa já é essa é a passada de outros jogos, hoje não. João Daltro, do Diário do Leão. Jair, hoje todas as mudanças do time foram atacantes. No entanto, a falta de criações ofensivas com efetividade foi frustrante para o torcedor. Como o senhor justifica a falta de criação e a falha na criação tática do time que começou com 3 atacantes? Não conseguimos criar o esperado, fomos abaixo ofensivamente, essa é a grande verdade. Não foi só atacante, a gente bota o Aitor, que é um meia de volante, a gente recua o Baralhas e bota mais um meia, o Aitor não é um atacante, para ter mais criatividade, já que a gente já tinha o Mateuzinho também, que é um meia, são os nossos meias, e a gente vai criando alternativas para buscamos trabalhar com 2 novos, para que essa bola chegasse mais na área, mas não fomos efetivos e não conseguimos os gols. Para finalizar, Anderson Matos, do canal do Dinâmico. Jair, você se diz satisfeito com o seu elenco, mas temos visto o Kaique fazer função de zagueiro muitas vezes, dentre outras improvisações no decorrer do jogo. Além disso, alguma demora de fazer mudanças. Isso não ocorre pela ausência de peças que resolvam em determinados setores? Cara, volto a repetir, nós fizemos o que podemos dentro da janela, estou satisfeito com o meu elenco, não vai ser porque na vitória eu falei e agora na derrota eu vou pedir. E não adianta, não vou sentar aqui e pedir contratação, não é meu perfil chegar e pedir, falar, chorar, reclamar, ficar esperneando, pode mudar essas perguntas que eu não vou chegar aqui, não vou expor meus atletas, não vou pedir contratação, porque quando ganha, está tudo certo. A gente ganhou do Galo 2-0, era maravilha, melhor início de campanha, agora perdeu. Não está tudo errado, vamos buscar. A gente falou muito de equilíbrio, nós queremos buscar um equilíbrio desse ano. Estamos na 7ª rodada, /6ª só nossa, que a gente tem um jogo a menos. E a gente sabe que a gente precisa vencer fora, né? Mas não é tão fácil, tanto que a gente não vence aqui já tem algum tempo. Tanto que só no passado a gente só venceu na 29ª rodada com a equipe do Santos. Então, assim, a gente quer antecipar isso o quanto antes, para nós tivermos um campeonato tranquilo, passa muito por ser forte também jogando fora de casa. E estamos todos chateados porque não conseguimos. E a gente vai trabalhar para que diminua, né? A gente que já queria a vitória já desde que começou o campeonato fora. A gente quer manter um equilíbrio jogando fora, dentro com a força da nossa torcida em casa, porque o dia que a gente for bem em casa e a gente de repente não vencer, que é do jogo também, a gente fica mais sobrecarregado em fazer jogos fora. Então a gente buscou a vitória aqui, não conseguimos, né? A situação de botar a bunda lá atrás, de marcar baixo, chamar os caras, isso é coisa do... Nenhum momento foi pedido, a gente não conseguiu fazer o que a gente consegue fazer dentro de casa, essa é a grande verdade, né? Isso já é recorrente, é uma situação que a gente quer mudar. Não foi mudada hoje, mas espero que possa mudar o quanto antes, porque o nosso equilíbrio dentro da competição passa por também fazer jogos fora e pontuar fora, principalmente vencer. Professor, só uma última aqui rapidinho. Queria falar um pouco e queria ouvir sua opinião também a respeito do mental. A gente viu algumas vezes o Vitória, claro, ano passado fica para trás, mas era um Vitória que às vezes tomava o gol e acabava sentindo muito. E hoje, mais uma vez, a gente toma o gol e acaba tendo lance que, na minha visão de patrão, foi pênalti, mas o time acaba também sentindo um pouco para se reorganizar e voltar para o jogo depois do primeiro. Isso é conversado internamente? Como é que é conversado sobre essa questão mental de um time que, em outros momentos, como foi contra o Palmeiras, por exemplo, que acabou tomando 2 gols seguidos, para que isso não volte a acontecer, especialmente fora de casa, como você falou, a gente tem que ganhar o quanto antes, já que a gente só ganhou ano passado na 29ª, para que, Deus me livre, o sufoco não volte. Exatamente. Já foi conversado agora no vestiário. O VAR salvou o Alex, né, que não foi nada. O jogador já vem dobrando as pernas e caindo. Mas é o que a gente falou, imagina se o VAR não chama ele, seria o gol. Aí seria o que você falou do Palmeiras, gol sobre gol. Então é cobrado, a gente se cobra, né? O caixa de área a gente cobra, tudo que a gente está vendo a gente cobra. E a gente tenta melhorar, tenta trabalhar mais emocional para não sofrer gol sobre gol. Ainda bem que o VAR salvou o juiz hoje, porque ele ia cometer um erro. Ainda demorou, né? Fica brigando um pouquinho com a imagem ali, mas deu certo. Mas infelizmente a gente não conseguiu vencer. Mas vamos trabalhar para que a gente sofra o gol e não sinta, e vamos trabalhar para a gente vencer mais fora de casa, e vamos trabalhar para a gente ter um ano mais de regularidade. Entrevista coletiva com o professor Jair Ventura finalizada.